Com o pincel 454 número 10, nós vamos começar a preencher aqui essa parte da mesa, tá? Mas antes da gente fechar aqui a parte da mesa, nós vamos fechar logo essas brechinhas que ficaram aqui, ó, tá? Entre os elementos, que são o fundo, a parte de trás, né? Então, você pode pegar aqui a tinta cinza chumbo e preencher, ó, tá? Fechando aqui esse espacinho que ficou em aberto, ó. Tá ok? Você pode fechar todo esse espaço, ó, que ficou aparecendo aqui embaixo, tá? É escurinho mesmo porque fica muito sombreado ali atrás dos elementos, ó. Ok? Então você fecha as duas partes que ficaram em aberto aqui, tá? Ó, você fecha, deixa bem fechadinho. E agora sim, nós vamos começar a trabalhar a madeira da mesa, né? Primeira parte da mesa, tá certo? Vou limpando aqui um pouco meu pincel. E ó, agora você vem com tinta siena natural, ó. Você já começa a ir marcando aqui a mesa, tá? Com siena natural você pode marcar toda a parte aqui superior da mesa, ó, essa tábua, né? Que é a base da mesa, certo? Você traz a cor até encostar aqui na casca da laranja. Você pode preencher toda. Você vai fazer uma parte como se fosse uma listra, tá ok? Dessa forma. Então você vai criando essa base, ó, tá? Usando o terra de siena mesmo, tá? Aliás, o siena, né? Siena natural. Você vai usando. Aqui nessa parte de cima, ó, você já pode ir usando um pouquinho de lavanda. E aí você vai integrando, tá? Você integre as cores, ó. Você vai dando efeito, ó, com o próprio lavanda sobre o terra de siena, sobre o siena natural. Ó, você já vai trazendo essa coloração e dando também uma pequena variação de efeito aqui, tá? E aí você continua a parte de cima, onde é mais clara, onde recebe mais luz, ó. Você vai entrar com lavanda, tá certo? Ó, um pouquinho de lavanda. Você vai entrando aqui e conduzindo o lavanda até ele chegar aqui nessa parte que tem a emenda, ó, tá certo? Ó, você pode deixar umas rajinhas, certo? Você pode trabalhar essa variação de tons, ó, fazendo efeitos na madeira de leve, ok? É uma
uma mesa assim, daquelas mesas mais rústicas, certo? Uma madeira mais rústica, coisa do tipo. Então, não é uma coisa assim que você precise deixar muito alinhadinho, não. Você pode deixar um pouco mais aparente assim as falhas da madeira, tá bom? E aí, ó, o processo é sempre o mesmo. Eu venho continuando aqui, ó, com siena, tá? E na parte de cima, eu já venho entrando, ó, com um pouquinho do lavanda, ok? Você pode também, ó, realçar o tom de siena, certo? Realça aqui o siena, ó, para deixar a emenda aqui, ó, mais bem concentrada, ok? Aí você vai trazendo essa tonalidade. Pode ser vice-versa. Tem hora que eu começo aqui com lavanda mesmo. Eu não lavo o pincel, tá? O pincel, ele tá sempre surgindo as duas cores, porque aí facilita para unir as duas cores, tá? Aqui também, ó, na hora de você finalizar, ó, você vem aqui com a ponta do pincel mais deitadinha assim, ó, para você fazer um cortezinho mais perfeito, ó. Tá bom? Aqui, ó. Você finalizar aqui a parte de cima. Certo? E aí, ó, você termina aqui, ó. Não esqueça, né, de salvar seus elementos que vêm à frente da parte já definida para pintar agora, nesse momento, tá? No caso aqui, o que vier na frente é a casca da laranja que tá sobre ela, tá? Ah, os talinhos aqui da... Aliás, o talinho, né? Só é um talinho aqui da cereja também, tá bom? Ó, e aí você vem fazendo sempre essa mesclagem entre os dois tons, ó. Siena e o lavanda, tá? Vamos mesclando aqui as duas tonalidades. Aqui no canto você vai finalizar também, utilizando os mesmos tons, ó, tá? Ok? Lavanda e agora o siena. Siena na parte de baixo. Agora que eu finalizo esse cantinho. Ok? A emendazinha aqui você pode até esfumaçar. Não tem problema. Deixa ela mais esfumaçadinha mesmo. Certo? Para esfumaçar é aquela jogadinha. Você sabe que quanto mais úmidas, né, as cores estiverem, mais fácil você vai conseguir esse efeito de esfumaçado. Então, essa é uma boa dica para você conseguir esfumaçar, tá bom? Aqui nesse canto, ó, você continua próximo à laranja, tá? Com o mesmo processo. Aqui na parte de cima. Ó, você vai fazer a integração das cores. Tá? Ó, aqui em cima. Certo? E aí você, ó, vem aqui, ó,
finalizando também a parte de cima da margem do nível da mesa, né? Aqui. Certo? Ok. Você vai conseguir nisso aqui, tá? Mesmo aqui na parte de dentro, ó, você marca aqui para salvar a sua casquinha da laranja, tá? E aí, ó, com um pouquinho de siena. E aí você vem com um pouquinho de lavanda, ó. Já vem mesclando aqui, integrando os dois, ó, tá? Para você causar o efeito, você também deve destacar a sua casquinha da laranja, ó, com um pouquinho de siena, tá? Ó, dê destaque a ela, fazendo um breve contorno, tá? E aí você volta a esfumaçar e a integrar a cor com o lavanda que nós já colocamos aqui, ó. Certo? Isso é só para dar um destaque na sua casquinha, para ela ficar bem mais solta do fundo, da margem de fundo, tá bom? Do lado, desse lado aqui, ó, esse lado aqui, naturalmente, como nós temos a luz partindo da esquerda, logicamente a direita deverá provocar uma sombra, não é isso? Isso é uma questão até de lógica, né? Essa sombra você vai adicionar um pouco da tinta chocolate. Se você não tiver o chocolate, você pode utilizar um marrom, um jatobá talvez, tá? O jatobá é um pouco mais claro. O chocolate ele está numa medida muito boa. Se você tiver o chocolate, dê preferência a ele, tá? Se não tiver, use um marrom, você pode clarear um pouco esse marrom, tá? Você pode dosar alguma cor mais clara junto com o marrom para dar essa clareadinha nele, tá? E aí, ó, bem na base, bem aqui na base, onde tem mais profundidade, você adiciona um pouquinho de terra queimada, tá? Ó, para aprofundar um pouco mais aqui, ó. Conseguindo um efeito um pouco mais fundo, mais profundo, tá? Ok? E aí sim, você retorna aqui, ó, volta com seu siena natural, ó, encostando aqui na sombra. Você continua seu siena, tá? E aí você finaliza da mesma forma como você começou lá, utilizando aqui o lavanda, tá? Ó. Você continua aqui, ó, fazendo a integração das cores, uma a outra. Lavanda em cima, pincel sujo mesmo, ó, que é para misturar bem os dois tons. Ok? E o siena na parte de baixo, ó. Que aí você movimenta os tons, consegue integrar um ao outro aqui, ó, com mais facilidade, tá bom? Quando você fizer tudo isso, eu vou limpando aqui um pouco meu pincel, e aí eu vou pegar aqui um pouquinho de tom chocolate, ó. Depois que você fizer tudo, você vai dar uma marcadinha com o tom chocolate, você vai manchar com essa tinta, né? Você vai criar uns efeitos, tá? Aqui na madeira, usando o mesmo pincel ainda, ó. Eu não troquei o pincel, sabe? Eu só fiz lavar,
para tirar mais aquela cor. Mas eu continuo utilizando o mesmo pincel. Detalhe, a madeira ela está em movimento horizontal, tá bom? Horizontal. Então essas rajinhas da madeira naturalmente deverão seguir o mesmo padrão, a mesma direção, ó. Você vai vir com um pouquinho de tinta no pincel, ó, e você vai dar umas marcadinhas em aleatório, ó, mas sempre, não esqueça, ó, sempre traçando essas marcadas, esses detalhes em movimento horizontal, tá, ó, seguindo o movimento da tábua. Muitos desses efeitos de pintura são formados justamente com essa questão de movimento, tá? Aqui, ó, eu vou criar aquelas imperfeições da madeira, tá? Aí você faz aqui uma espécie de elipse. Elipse é um círculo bem achatado, tá bom? Quanto mais achatado possível. Você vai traçar essa elipse e aí ao entorno dela, ainda com a cor chocolate, tá? Você vai, ó, como se você estivesse desenhando de novo ela por fora, um pouco maior, ó, ok? Um pouco maior. Ó, você abre mais. Pode esfumaçar um pouco também, ó. Ela não precisa ficar bem nítida, tá? Para você ganhar esse movimento de madeira. E aí você pode fazer outro ainda maior, tá? Ó, ele pode ser bem mais imperfeito mesmo, certo? Você coloca, você pode esfumaçar mais aqui, ó, manchando um pouco mais, ó, para não ficar aquela coisa muito marcada, dá certa naturalidade maior, tá bom? E aí você continua ela aqui desse lado, ó. Ó. Quando você encostar aqui no final dela, você continua o movimento horizontal que você já vinha traçando, ó. Tá bom? Aqui é a fechada dela, ó. Certo? Que aí você tem um formato de rajas na madeira. Ok? E aqui eu vou fazer uma pontinha de mais uma volta. Sem muito detalhe, sem muito acabamento, tá? Só mesmo para dar uma manchadinha aqui, ó. Cuidado sempre para você não cobrir seu trabalho já feito, tá? Aqui eu vou dar um toquinho de chocolate também, ó. Vai dar uma aprofundadinha aqui também, tá? E aí você salta mais ainda seu trabalho aqui da casca que havia por cima, tá? Continua aqui dando uns toquinhos aqui de raja aqui na madeira aqui do outro lado, ó. Um pouquinho, mas dá um efeitozinho legal, ó. Ok? Agora eu vou limpar meu pincel, porque eu preciso realçar um pouco a luz, tá? Essa luz eu vou realçar com um pouquinho de branco, tá? Continuo com o mesmo pincel, 454 número 10. Não troquei, tá, ó.
eu vou dar um toquezinho em alguns pontos, ó, com um pouquinho de branco, é bem pouco, tá? É só para você dar uma marcadinha aqui, ó, de branco, para criar uma leve iluminação na madeira, pouquinho mesmo. E você não precisa pintar todo, ó. Você pode ir deixando umas brechinhas, justamente para realçar essas rajadas na madeira, certo? Com muita leveza, somente para ir marcando. O branco é bem suave. Você pega o branco e tira o excesso num paninho que você limpa seu pincel. Tira o excesso, ó, para você poder trabalhar com ele só sujo. Ó, é só sujinho, ó. Ele não tem tinta, tá? É só uma sujeirinha do branco, ó. Ok? Aqui na parte de cima você pode adicionar um pouquinho mais de branco, ó, que é a base da mesa, tá? Você pode deixar um pouco mais intenso, ó. Tá bom? Só na partezinha de cima aqui, ó. Vou colocar aqui um pouco mais de branco para vocês entenderem. Um pouquinho mais, ó. Só que eu espalho bem, ó, para ficar uma listrinha mais clara, tá bom? Só uma listrinha mais clara. Ó, um pouco mais claro só na parte de cima, na base. Certo? E naquelas partezinhas das rajinhas que eu falei, ó, você entra só sujando, ó. Basicamente nas partes mais claras que você deixou. Ó. E aí você vai criando esses efeitos, né, da madeira. Ok? Nessa parte de baixo, ó, você vai fazer nesse segundo nível da seguinte forma: você vai preencher a parte de baixo mais de siena e vai fazer uma integração entre o siena com o chocolate com o terra queimada, certo? De baixo para cima. Por exemplo, eu vou lhe mostrar aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na outra. Você vai marcar aqui embaixo, certo? Você vai marcar completamente, como nós fizemos na outra, no outro nível mais alto aí da mesa. Ó, mesmo processo aqui, ó. Certo? Você vai fazer a mesma coisa. Quando chegar a uma certa altura, ó, você vai adicionar o chocolate e vai integrar as duas cores. Aqui, em específico, eu estou adicionando mais chocolate porque se trata da sombra ainda, tá? Sombra aqui da casca. Então, natural que essa área aqui, ela vai ficar um pouco mais escura. Tá bom? Então, já estou trabalhando essa questão da sombra da casca aqui, ó. Ó, essa aqui tem que ficar mais escurinho, tá? Por ser a sombra. A mesma coisa faça com
como fizemos em cima, ó. Você adiciona um pouquinho de terra queimada aqui, ó, para escurecer um pouco mais essa base aqui da sombra, ó, junto à casca, ó. Tá? Para você ter o efeito da sombra aqui formado completamente. Ok? Vou limpar aqui um pouco o pincel, porque eu vou voltar aqui para a cor siena. A siena, você continua ela aqui, ó, enlarguecendo aqui um pouco. E à medida que você vai subir com ela, aí sim você vai entrar com um pouco de chocolate aqui, ó. Você pode, ó, fazer como se fosse duas listras. E aí você só une aqui no meio depois, ó. Fazer uma breve uniãozinha aqui, ó, esfumaçando, ó. Tá bom? E aqui em cima você usa o cian, desculpa, é o terra queimada, tá? Que ela vem com mais força aqui, ó. Porque é uma sombra mais intensa. Você integra as cores aqui, ó. Essa sombra é a sombra da tábua de cima. Então, natural que seja uma sombra mais forte, ó. Tá? Ó, detalhe, essa sombra ela não vai contornar com essa intensidade, não vai contornar aqui a casca, tá? A casca aqui, você contorna ela com os tons mais suaves, ó. Um pouquinho mais de chocolate, que é a integração das duas cores. E você entra também com um pouquinho de cena aqui para matar mais o chocolate, ó. Para ficar só um pouquinho mais escuro aqui, tá? Por que que eu não entrei com o terra queimada aqui? Porque o terra queimada, ele tá aprofundando a sombra da tábua, não da casca, tá? Não aqui. Porque esse lado aqui é só a transição de cores, ó, tá? A sombra mesmo, ela tá pro lado direito. Então, esse mesmo processo você vai carregando para lá, ó. Você aqui vai jogando o siena natural, ó. Eu gosto de fazer por partes, mas se você gosta de fazer por inteiro, né? Você pode fazer também, não tem problema. Eu gosto de ir fazendo por parte porque eu vou aproveitando as cores ainda úmidas, ó. Eu vou entrando no chocolate aqui, ó. E aí eu já faço uma integraçãozinha dos dois aqui, ó, com mais facilidade, ó. No instante eu uno as duas cores, ó, com mais facilidade. E aí o chocolate que está úmido, ele já funciona também com o terra queimado aqui em cima. Mesma forma. Eu já consigo causar uma união entre eles dois. Tá? Por isso que eu gosto de ir fazendo trecho por trecho. E repito, isso não impede que você queira fazer de uma outra forma, tá? De uma forma que você já tem alguma adaptação de fazer. Se você quiser, você não tem obstrução nenhuma quanto a isso. Ó. E aí eu consigo fazer uma união deles aqui com mais facilidade. Ó. E assim eu vou trabalhando aqui as cores. Ó. Coloco aqui um pouquinho de siena. Meu pincel tá meio sujo aqui, já vai manchando um pouco. Volto aqui com um pouquinho de chocolate, ó. Faço uma integraçãozinha de cores. E por último eu venho com o terra, né? Terra queimada aqui em cima. Eu repito bastante essas dicas para que você sempre lembre que o processo é
É o tempo todo a mesma coisa aqui, ó. Que eu não alterei o processo. Continuo fazendo a mesma jogada de cores. Tá? Mais forte em cima. E vou passando para o de baixo com mais leveza na tonalidade, ó. Ok? Você vai formando, então, os detalhes da mesa aqui, ó. Porque o pincel já está sujo aqui, ó. Ele já traz uma tonalidade parecida com um chocolate. E aqui eu entro com siena, pode ser vice-versa, de cima para baixo, de baixo para cima, tá? O siena, ele finaliza aqui o cantinho, ó. Você vai finalizando aqui o cantinho com siena. E aí você adiciona o seu chocolate aqui, ó. Finalizando aqui também a emenda. E para terminar, você finaliza aqui em cima com o terra queimada. Mais uma vez. E aí você vai unindo, ó, pincelando várias vezes no mesmo ponto com a tinta úmida. Ele vai trazendo uma união de cor com mais facilidade. Tá bom? No cantinho aqui, você vem com a pontinha do pincel com mais suavidade um pouco, ó. Só para você finalizar o canto. Certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um pouquinho do chocolate. Pode ser um pincel sujo, um pouquinho de terra queimada também, ó. Você faz de novo em alguns pontos, ó, umas rajinhas na madeira. Vou fazer aqui com um pouquinho de terra queimada também para vocês verem, ó, um pouco mais escurinho. Você pode fazer umas rajinhas na madeira mais uma vez, mas advirto, sempre na horizontal, tá bom? Riscos tracejados aqui em horizontal, não em vertical, tá bom? Quando você encerrar essa parte, aí você faz aquela jogadinha no pouquinho de branco, pincelzinho sujo de branco, ó. Você vem aqui, ó, só para detalhar, ó. É um pincelzinho sujo de branco. Você não deve conduzir muito branco aqui não, tá? Outra coisa, sempre na parte de baixo que a gente tá mais claro, na parte de cima não, tá? Na parte de cima a sombra tá mais intensa, por se tratar da sombra de uma madeira sobre a outra, tá? Então você, se você quer colocar alguns pontinhos de iluminação, você coloca na parte mais clara do seu trabalho, nunca na parte mais escura. Ok? Eu não vou conduzir muito aqui, ó, até o final, porque essa parte aqui, ó, como ela está vindo do lado de luz, então ela tende a ter uma claridadezinha um pouco maior, tá? E a outra parte, aqui da direita, ela tende a ser um pouco mais escuro mesmo. Então eu vou trabalhar uma claridadezinha mais aqui na ponta, ó. Tá? Trazendo para o meu lado direito. Para finalizar esse segundo nível, você vai terminar aqui do outro lado, ó. Ok? Mesmo processo aqui, ó. Lembre que tem uma sombra aqui, tá? A sombra da casca da laranja. Então eu continuo aqui, ó, o meu siena, tá?
Colocando aqui a siena. Volto com chocolate. Faço a integração das duas. Como eu havia dito, ó. Emendo uma aqui na outra. Tá? E essa profundidadezinha aqui, ó. Vem o terra queimada. A sombra mais forte, mais intensa, tá? Definindo. Aqui. E aproveitando, ó, para finalizar aqui a casca da laranja também, a sombra, ó, da casca. Você traz aqui o chocolate, ó, misturando já com um pouco do terra queimada e finaliza aqui, ó, tá? Misturando um pouquinho dos dois, ó, pra fazer uma escuridãozinha aqui da sombra, tá? Assim como aqui em cima tem, ó, pra ficar essa sombrinha aparente, tá certo? Finalizando tudo aqui embaixo. Esse nível aqui ele é muito mais baixo, ele é mais escurinho. Você já vem, ó, com um pouquinho do chocolate mesmo, tá? Você não precisa usar o siena não, tá? Finaliza aqui com chocolate. O chocolate você vem entrando no preenchimento completo aqui, certo? Você só vai fazer uma divisão, pequena divisão aqui com um pouquinho mais escuro, que é o terra queimada, tá? Aqui. Tá certo? Você vai colocar e vai esfumaçar um pouco. Certo? Contorne sua casca, casquinha da laranja. Mais uma vez. Ok? Você pode continuar aqui o chocolate, né? E aí você finaliza aqui finalmente a sombrinha também aqui da casca. Ok? Pronto. Você vai finalizar agora só o finalzinho aqui da mesa, conduzindo a cor chocolate. Certo? Ó. Salve bem aqui a casca. Ó, a casquinha da laranja. Você vai deixar bem salva aí, ó. Tá? Bem solta. E aí você vai continuar para lá a cor chocolate. Eu vou preencher aqui para você ver. Ó. Certo? Você vai preenchendo. Eu preencho completo, ó, tá? Eu vou aproveitar que ele não está completamente seco e vou colocando logo aqui meu toque
de terra queimada. Ó. Certo? Terra queimada. Com terra queimada você finaliza a áreazinha um pouco mais escura que você tem abaixo desse segundo nível, tá bom? Então você vai encerrando essa parte do nível da mesa. Esse nível você não precisa trabalhar grandes detalhes nele não, tá? Só a união das cores mesmo resolve. Por se tornar uma parte da pintura que está um pouco mais distante, certo? Ela está um pouco mais abaixo, um pouco mais distante, ó. Então você não vai ver grandes detalhes nela não, tá bom? Então você não se preocupe muito com detalhar essa parte aí não. Aqui ó, vice-versa, eu posso vir com o terra queimada logo, para ir trabalhando aqui em cima, ó. Tá bom? Só para mostrar que o processo é basicamente o mesmo. E aí eu venho aqui embaixo, ó, entrando com o chocolate, ó. Mesma coisa. Tá? Chocolate finalizando. Certo? Vou terminar logo aqui esse cantinho. Aqui, ó. E vou finalizar aqui com o chocolate, ó. Se misturando aqui. Ok? Pronto. Vocês devem ter percebido que aqui, ó, eu subi com um pouquinho da cor sobre a outra. Então eu volto aqui com um pouquinho de siena, para corrigir, ó. Siena, você pode trabalhar essa correçãozinha aqui, ó, onde você quiser, ó. Tá? Se você tiver passado com a cor por cima sem querer, você vem lá e dá um toquezinho, vem trabalhando aqui, ó. Tá bom? Então, ó, esse processo da mesa você finaliza dessa forma, tá certo?